Estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo 4 de Química Geral, a frente 1, o módulo de interações intermoleculares, propriedades dos líquidos e estrutura dos sólidos. Começando com a primeira interação intermolecular, que é a chamada dispersão de London ou forças de dispersão. Já chamei a atenção, para os diversos sinônimos: forças de dispersão, dispersão de London, dipolo induzido, dipolo instantâneo ou ainda no ensino médio, forças de Van der Waals. Ela ocorre entre átomos, por exemplo, entre gases nobres, que são encontrados isolados na natureza, e entre moléculas apolares. Então é lógico, um átomo é apolar, não tem dipolo, e entre moléculas também apolares. Essa atração ela foi proposta em 1930 por Fritz London, que era um físico germano-americano. O movimento de elétrons em um átomo ou uma molécula apolar pode criar um momento de dipolo que a gente chama de momento de dipolo instantâneo. Ora, uma molécula polar, teoricamente, a nuvem eletrônica não teria distorção, teoricamente. Mas os elétrons, eles não estão fixos, eles estão em movimento. Então, esses elétrons em movimento, em um determinado instante, eles podem mover-se mais para um lado da molécula. Ao mover-se mais para um lado da molécula, eles criam um dipolo que a gente chama de dipolo instantâneo, ou um dipolo induzido. É um dipolo que demora frações de segundo. Já num outro instante, essa nuvem eletrônica já pode voltar para se distribuir uniformemente, ou agora já se distribuir para um outro lado da molécula ou do próprio átomo. Então a nuvem eletrônica ela se distorce. E aí, se você estivesse batendo fotos, se fosse possível isso, dessa nuvem eletrônica, em algumas fotos essa nuvem estaria distorcida, distribuída irregularmente em relação ao núcleo. Então ali você teria um dipolo, que não é um dipolo permanente como existe nas moléculas polares, nas moléculas de HCl. Se você batesse fotos da nuvem eletrônica de uma molécula polar como o HCl, sempre você teria uma foto com a nuvem distorcida, onde essa nuvem ela está mais distorcida para o átomo mais eletronegativo, que seria o cloro. Então, numa molécula polar, a gente diz que existe um dipolo permanente. Existe um dipolo, simplesmente, Já num átomo neutro, ou numa molécula polar, algumas fotos eu encontraria essa nuvem distorcida para uma determinada região do espaço. Então, é um dipolo que a gente diz de dipolo instantâneo, dipolo induzido, que de modo algum é um dipolo permanente. Tá bom? Beleza? Então, um momento de dipolo instantâneo, um momento de dipolo induzido, como se fosse uma coisa passageira, que não é permanente. Os átomos e as moléculas apolares não possuem momento de dipolo permanente, como possuem as moléculas polares. Nós temos aqui nessa figura exatamente uma representação. Temos aqui um átomo de hélio. Um átomo de hélio tem número atômico 2, então ele tem 2 prótons no núcleo. Lógico que nesse núcleo, além de prótons, existem também nêutrons. Ele tem prótons e nêutrons no núcleo, estou destacando aqui os prótons. Como é um átomo, é uma espécie neutra, ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Esses elétrons estão na eletrosfera, nos orbitais, considerando aí o modelo da mecânica quântica. Existem atrações entre 2 átomos de hélio, porque o núcleo de um átomo atrai os elétrons do outro átomo, e assim sucessivamente. O núcleo de um átomo atrai os elétrons de outro átomo, então existe uma certa atração eletrostática. É lógico que existe também repulsão entre os prótons que estão nos 2 núcleos, então haveria aí uma distância ideal onde essas forças de atração e de repulsão estariam equilibradas nesse sistema. Está aqui o primeiro átomo de hélio, está aqui o segundo átomo de hélio. Veja, nessa imagem as nuvens eletrônicas
dos dois átomos estão distribuídas homogeneamente, né, de modo que não há nenhuma distorção. Mas, como eu disse, essas nuvens eletrônicas, os elétrons estão em movimento, então pode haver uma distorção, uma certa polarização dessa nuvem, onde aqui nós teríamos um dipolo parcialmente negativo e um dipolo parcialmente positivo. Esse dipolo não é permanente, é um dipolo instantâneo, já que é uma molécula neutra ou um átomo, no caso aqui um átomo de hélio. Ora, quando isso acontece em um dos átomos, a criação de um dipolo parcialmente negativo e parcialmente positivo, isso vai induzir também um dipolo no átomo vizinho. Porque esse dipolo parcialmente positivo vai atrair a nuvem eletrônica do átomo vizinho, fazendo com que esse dipolo no átomo vizinho seja parcialmente negativo e, consequentemente, haja ali um dipolo parcialmente positivo. Então, se nós imaginássemos uma fileira de átomos de hélio relativamente próximos, quando surgisse um dipolo no primeiro átomo, automaticamente surgiriam naqueles átomos que estariam enfileirados bastante próximos. Daí o nome também de dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou dipolo induzido, porque esse dipolo induz também na molécula vizinha, ou no átomo vizinho, um novo dipolo que vai se propagando ali na estrutura do líquido. Isso a gente chama de polarizabilidade. O que é polarizabilidade? É a facilidade com que a distribuição de cargas em uma molécula pode ser distorcida por um campo elétrico externo. Ou seja, quanto maior a polarizabilidade, mais facilmente se forma uma interação do tipo dispersão de London. Quanto mais facilmente a nuvem eletrônica se distorce, daí o termo polarizabilidade, mais facilmente as interações de London serão formadas. Então é isso que eu coloquei. Quanto maior a polarizabilidade de um átomo ou de uma molécula, lógico, de uma molécula aí apolar, maior a facilidade de distorção da nuvem eletrônica e maior será o dipolo, o dipolo momentâneo. Consequentemente, maior será a interação, a força da dispersão de London. Então, quanto maior a polarizabilidade, mais facilmente a nuvem eletrônica se distorce. Mais facilmente se forma um dipolo momentâneo, um dipolo instantâneo, um dipolo induzido, e maior será a intensidade da força de dispersão de London. Em geral, quanto maior o átomo, mais facilmente a nuvem se distorce. Maior a polarizabilidade, porque a nuvem eletrônica está mais distante do núcleo, então ela se distorce de maneira mais fácil. Então, em geral, quanto maior a massa atômica, quanto maior o número atômico, maior a polarizabilidade. Por quê? Porque nós teremos cada vez mais elétrons, essa nuvem está ficando cada vez mais distante do núcleo, e aí ela tem mais facilidade para sofrer uma polarizabilidade. É isso que eu estou colocando aqui. Ó. Quanto maior o tamanho do átomo ou da molécula, por isso que muitas vezes a gente diz, quanto maior a massa atômica, maior a polarizabilidade, porque ela tem um maior número de elétrons que estão mais afastados do núcleo, consequentemente, maior a intensidade das forças de dispersão de London. Isso é muito importante. Nós vamos ver exemplos para você entender melhor isso. Então essa regra é importantíssima, não? Quanto maior o tamanho do átomo, ou quanto maior o tamanho da molécula, maior a sua massa molar, maior a sua massa molecular, maior a força de dispersão de London. Por isso que às vezes a gente diz, quanto maior o tamanho, maior a força de dispersão de London. Quanto maior a massa molecular, maior a força de dispersão de London. Já que, lógico, tamanho molecular e massa molecular, como regra, elas crescem de modo direto. Então, exemplo, os pontos de ebulição dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo. Ora, se vai aumentando a massa atômica, vai aumentando o tamanho dos átomos envolvidos nessas moléculas diatômicas, F2, Cl2, Br2, I2, vai aumentando a polarizabilidade, vai aumentando a intensidade da força de dispersão de London. Sem dúvida, a força de dispersão de London no I2 é maior do que no F2, porque o átomo de iodo
é mais polarizável do que um átomo de flúor. A nuvem eletrônica no iodo é muito maior, ela se distorce muito facilmente, ok? E dos próprios gases nobres, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, né? E radônio, nós temos aí aumentando o raio, aumentando a massa atômica, e nós temos uma maior polarizabilidade, portanto, maior intensidade das forças de dispersão de Londres. Isso cai muito em prova. Essa comparação em provas subjetivas, até mesmo em MIITA. A gente encontra várias questões em MIITA sobre esse assunto. Exatamente, eu peguei essa tabela que vai mostrar o ponto de ebulição, porque para passar de líquido para vapor, as interações intermoleculares são rompidas. Quanto mais forte a interação intermolecular, maior o ponto de ebulição. Quanto mais fraca a interação intermolecular, menor o ponto de ebulição. Então nós temos aqui os halogênios, ó. F2, Cl2, Br2 e 2. Vai aumentando o raio, lógico, o raio cresce nas famílias de cima para baixo, porque vai aumentando o número quântico principal, o número de camadas, né? E vai aumentando também a massa molecular. 38, 71, 159,8, 253,8. Então nós podemos dizer que quanto maior o raio, maior também a massa molecular e maior o ponto de ebulição. 85,1, 238,6, 332, 457,6. Aí eu lhe pergunto, por que está aumentando o ponto de ebulição? Porque está aumentando o raio, está aumentando a massa molecular, que são moléculas diatômicas. Consequentemente, as forças de dispersão de London são mais intensas, são mais fortes. Se é mais forte, maior o ponto de ebulição. Então está valendo para os gases, para os halogênios. A mesma coisa para os gases nobres. Pegamos aqui os 5 primeiros: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio. A massa molecular, ou no caso, massa atômica, né? Porque são átomos, 4, 20,2, 39,9, 83,8, 131,3. O raio aumenta, a massa atômica aumenta e o ponto de ebulição também aumenta. Ponto de ebulição 4,6, 27,3, 87,5, 120,9 e 166,1. Qual é a explicação? Aí você diz, olha, do hélio para o xenônio está aumentando o raio atômico, está aumentando a massa atômica. Isso aqui está num livro, massa molecular, mas para um átomo, nós estudaremos isso. Para uma molécula, massa molecular é o melhor termo. Para um átomo, massa atômica, eu faria essa correção nessa tabela desse livro, por um termo melhor. Então, do hélio para o xenônio está crescendo o raio atômico, está crescendo a massa atômica, ambas em U, unidade de massa atômica, que é a unidade tanto da massa molecular quanto da massa atômica é U. E como está crescendo a massa atômica, a polarizabilidade é maior, as forças de dispersão, ou força de dispersão de London, são mais intensas, por isso que o ponto de ebulição é maior. Questões de ITA. Pode procurar. Você vai encontrar com os halogênios e também com os gases nobres, pedindo para discutir exatamente isso que nós estamos justificando aqui. O aumento do ponto de ebulição dos halogênios e dos gases nobres. A justificativa é devido às forças de dispersão de London, já que vai aumentando a polarizabilidade, porque numa nuvem eletrônica maior, ela mais facilmente se distorce. A polarizabilidade é maior. Outra coisa que influencia, no caso dessa questão, isso aqui também que eu vou explicar agora é questão de prova. Aqui o que estava mudando eram as massas atômicas, no caso dos gases nobres, ou as massas moleculares. E quando as massas moleculares são as mesmas? Por exemplo, no C5H12. C5H12, a massa molecular é 72U. Com essa fórmula molecular, C5H12, dá para você fazer 3 moléculas de alcanos diferentes. O pentano, o 2-metilbutano e o dimetilpropano. Confere? Pentano, ou N-pentano, o 2-metilbutano e o dimetilpropano. Muito bem. A massa molecular é a mesma,
no caso dessas 3 moléculas da química orgânica. Então aqui já é outra coisa que está envolvida, que a gente chama de superfície de contato. No caso das moléculas de N-pentano, como as moléculas não têm ramificação, então essas moléculas se organizam melhor umas em relação às outras, de forma que a superfície de contato entre as moléculas vai ser muito grande. Vão existir muitas interações intermoleculares entre 2 moléculas de N-pentano. Quanto mais interações intermoleculares, maior será o ponto de ebulição, porque mais interações terão que ser rompidas. Então isso é verdadeiro. Quanto maior a superfície de contato, isso quando a massa atômica é próxima ou igual, maior será a magnitude das forças de dispersão de London, maior será o ponto de ebulição. Eu não tenho dúvida que desses 3, o que tem maior ponto de ebulição é o N-pentano. Quando tem ramificações, quanto mais ramificações, menor vai ser a superfície de contato. Lógico. Quando você tem uma ramificação, vai diminuir a interação entre uma partícula e outra. Como diminui a interação, mais facilmente essas interações serão rompidas, o ponto de ebulição será menor. Então uma coisa é verdadeira, aqui não tinha nenhuma ramificação, aqui tem uma, aqui tem 2. Quanto maior o número de ramificações, menor a superfície de contato. Quanto menor a superfície de contato, mais fracas serão as forças de dispersão, elas serão em menor número, porque a superfície de contato é menor e o ponto de ebulição também vai ser menor. Então, muito importante, no exemplo anterior, nós estávamos com diferentes tamanhos, diferentes massas atômicas ou massas moleculares. Agora a massa molecular é a mesma, são 3 moléculas isômeras, né? São isômeros. Ora, se eles são isômeros, têm a mesma forma molecular, mas eles não têm o mesmo ponto de ebulição. Todos 3 são alcanos, mas a superfície de contato influencia na intensidade, na quantidade das interações do tipo de dispersão de London. Os hidrocarbonetos são moléculas apolares. A diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é desprezível. A gente considera, portanto, que são moléculas apolares os hidrocarbonetos. Aqui nós temos o modelo de bolas, o modelo de preenchimento. Nós temos aqui ó, o N-pentano, moléculas de N-pentano. A superfície de contato entre moléculas de N-pentano é muito grande. Existem muitas interações intermoleculares do tipo dispersões de London. O ponto de ebulição é 309,4 Kelvin. Ok? Para saber em Celsius, subtrai aí como regra 273. Né? Já no caso do dimetilpropano, chamado usualmente de neopentano, a superfície de contato é muito pequena. Existe um menor número de interações intermoleculares do tipo dispersões de London. Consequentemente, o ponto de ebulição é bem menor. 282,7 Kelvin, também subtrai ali 273 para ter o seu valor em Celsius. Então essa regra nunca esqueça. Quanto maior a superfície de contato, mais intensas serão as forças de dispersão de London, maior o ponto de ebulição. 309,4 Kelvin. Quanto menor a superfície de contato, menos intensas serão as forças de dispersão de London, menor o ponto de ebulição, 282,7 Kelvin. Saiba que a superfície de contato é de modo inverso às ramificações. Né? Quando eu tenho nenhuma ramificação, a superfície de contato é maior. Quando eu tenho muitas ramificações, que no caso aqui são 2, a superfície de contato é menor. Tá bom? Beleza? Então tá aí 2 aplicações muito bonitas dessa teoria forças de dispersões de London. Finalizamos essa parte e nós voltaremos já já para estudar o nosso segundo tipo de interação intermolecular, agora entre moléculas polares, as forças do tipo dipolo-dipolo. Voltamos já.